saída da fábrica, a chegada de um trem, crianças enquanto comem, gravações feitas por Auguste e Louis Lumière. Embora não sejam assim denominados, esses filmes podem ser considerados registros documentais. Isso quer dizer que, mesmo sem o nome documentário, esse tipo de produção existe desde o início do cinema. O pesquisador Bill Nichols destaca esse princípio documental quando diz que a sensação subjacente de fidelidade nos filmes de Lumière, feitos no fim do século XIX, parece estar apenas a um pequeno passo do documentário propriamente dito. A convenção apresentar Nanook e o Esquimó, feito por Robert Flaherty em 1922, como o primeiro documentário da história. Mas no livro Documentário, Filmes para Salas de Cinema com Janelas, Eduardo Baggio acusa uma centralização excessiva em filmes estadunidenses e da Europa do Norte, ao apontar a existência de documentários brasileiros anteriores ao Nanook, como Sertões do Mato Grosso, Rituais e Festas Bororo e No País das Amazonas. É, no entanto, na década de 1920 que o termo documentário surge e se populariza. Mas o que diferencia documentário e ficção? O que define se um filme é um documentário? Ainda que comparar com a ficção seja insuficiente para definir, Bill Nichols destaca que o documentário não é uma reprodução da realidade, mas uma representação do mundo em que vivemos. Assim, representa uma determinada visão de mundo. O pesquisador Fernão Ramos completa que, na ficção, vamos ao cinema para nos entreter com um universo ficcional, para estabelecermos hipóteses, relações, previsões sobre os personagens. Já o documentário estabelece asserções ou proposições sobre o mundo histórico. Ramos destaca também a importância da indexação do filme, já que o documentário, antes de tudo, é definido pela intenção de seu autor de fazer um documentário. Embora reitere as asserções, o discurso organizado em enunciados afirmativos e a indexação, Eduardo Baggio observa que elas não bastam. Segundo ele, o documentário, como uma representação que produz asserções sobre a realidade, deve ter um compromisso ético com o objeto representado, sem perder de vista a relação com o espectador, que também entende e indexa o filme como documentário. What I'm trying to do here is to celebrate the wonder of their imagery. Agora que temos uma definição básica, vamos nos aprofundar em como esses filmes são apresentados. No livro Introdução ao Documentário, Bill Nichols classifica 6 modos de documentário: expositivo, poético, participativo, observativo, reflexivo e performático. Mas o próprio autor afirma que a identificação de um filme com um certo modo não precisa ser total. Vamos ver alguns exemplos. As primeiras exibições cinematográficas no Paraná aconteceram em 1897, 2 anos após a invenção do cinema. Provavelmente, o modo expositivo é aquele que primeiro vem à cabeça quando pensamos em documentário. Ele é marcado pela narração, uma voice-over que, como uma voz de Deus, explica e argumenta sobre a representação documental. No filme História do Cinema Paranaense, a voz do cineasta Valêncio Xavier expõe um panorama histórico do cinema do Paraná. Já Visionários, de Fernando Severo, é indexado desde a sinopse como um documentário poético, modo que enfatiza associações visuais, tonais, rítmicas e formais. Nesse filme, o poético acontece pela montagem das esculturas em planos detalhe e das imagens bucólicas, acompanhadas pela vigorosa música instrumental. O modo participativo tem esse nome porque assume a participação direta da documentarista no mundo documentado, baseando-se principalmente em entrevistas. Batalhar em alguns tipos de coisa que eu acho que me dou bem e querer esse futuro melhor que todo mundo espera. Vou trabalhar bastante e vou conseguir. Em contraponto, o modo observativo registra o mundo aparentemente sem interagir com o que é filmado, como uma mosquinha na parede. O documentário Delirium Dreams, de Beto Carminati, mostra imagens observativas do cotidiano de jovens no bairro do Portão, em Curitiba, no ano de 1979. Em outros momentos, o filme apresenta entrevistas com pessoas que falam diretamente para a câmera, acionando assim o modo participativo. Como diz Nichols, as características de um dado modo dão estrutura ao todo do filme, mas não ditam ou determinam todos os aspectos de sua organização. Para ele,
O documentário performático se desdobra do reflexivo. Enquanto este último modo coloca o documentário enquanto representação como ponto central, no performático, as cineastas colocam um performer como personagem. Assim, esse modo se aproxima da intimidade e da subjetividade da documentarista. Em Ferradura, a diretora Bia Girolin e sua família protagonizam o documentário que trata sobre o abandono paterno que viveram. No livro, Filmar o que não se vê, o documentarista Patrício Guzmán destaca o que chama de dispositivo. Segundo Guzmán, o dispositivo é uma proposição estilística que impulsiona a história, traduzindo conceitos e imagens. Em Ferradura, os depoimentos se descolam das personagens, surgindo como voz-over, enquanto as donas dessas vozes encaram a câmera em silêncio. Essa forma de organizar o discurso fílmico é um dispositivo encontrado por Bia Girolin. Eduardo Baggio compara o documentário a um pêndulo, que vai da documentarista ao público. Figuras ligadas por um pacto, um entendimento de que a documentação é uma representação dos fatos do mundo. De uma metáfora a outra, Baggio sintetiza. Um filme documentário deveria ser exibido em salas de cinema com janelas, nas quais o espectador pudesse dividir suas atenções entre um filme em tela, com sua constituição intrínseca, e as janelas, que lhe permitissem ver o mundo extrínseco ao filme. Então, finalmente, podemos resumir e simplificar que documentário é um tipo de filme que aborda a realidade e produz asserções sobre ela para a construção de narrativas cinematográficas diversas. Já a ficção, ao contrário, não depende de uma ancoragem na realidade. Concluímos, portanto, que o documentário não é a realidade em si, mas uma representação documentada a partir de indícios do real, que serão reelaborados pelo filme como proposições sobre fatos e fenômenos do mundo.